Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 15 de fevereiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra na carta de São Tiago, no capítulo 1, versículos de 12 a 18. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a tentação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludai, pois, irmãos meus muito amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a reflexão nos traz a carta de São Tiago, nesse capítulo 1, onde nos traz uma palavra que precisamos refletir para que não caiamos no erro de acusar a Deus. Exatamente porque é muito comum de ver muitos irmãos cristãos, pessoas que conhecem a palavra, dizer: ah, Deus está me testando, Deus está me tentando para ver a minha capacidade de suportar. Pelo contrário, Deus não tenta, Deus não testa ninguém, porque Deus só é amor. De Deus não sai nenhum outro sentimento. De Deus não sai nenhuma outra sentimento de que possa trazer algum malefício à nossa vida. Nada que possa atrapalhar a nossa caminhada em conquistar a coroa da vida vem de Deus. A palavra que Tiago coloca aqui em sua carta deixa muito claro que de Deus, aonde nós nascemos, fomos criados, como é escrito lá no livro de Gênesis, no começo da Bíblia, onde Deus viu que tudo era bom daquilo que Ele criou. Tiago coloca aqui que de Deus não existe mudança, não existe instabilidade. Deus não nos avalia conforme as nossas ações, porque se o fosse assim, infelizmente, nós não teríamos a atenção de Deus. Mas pelo contrário, Deus nos ama o tempo inteiro. E aí cabe a nós refletir o porquê somos tentados, o porquê sofremos. Nós vamos também perceber que desde a criação, lá do primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o sofrimento, a tentação, ela existe no meio de nós, e nós, desobedientes à palavra de Deus, aceitamos que ela nasça em nosso coração. E com isso, somos tentados, caímos no pecado. E esse pecado, conforme diz Tiago em sua carta, gera a morte. A concupiscência que Tiago cita
é o gatilho para que nós iniciamos o processo de pecar. A concupiscência de aceitar aquilo que nos leva ao orgulho, à ambição. E todo esse sentimento, nascido pelas nossas vontades, vai gerar o pecado de toda a nossa história, de toda a nossa vida. E então, vai chegar um momento em que nós, na caminhada, nós que participamos da igreja, nós que comungamos do Senhor Jesus, vamos dizer: estou passando por esse sofrimento, porque Deus está me tentando, porque Deus está me testando, para ver se eu sou fiel, para ver se minha fé é acima de tudo. O sentimento da fé deve ser acima de tudo. Ela nasce através do amor que Deus tem por nós. Mas aquela situação, aquelas coisas que me levam à tentação, à prática do pecado, não é um sentimento que vem de Deus. Não é uma permissão daquele que me criou. Porque Deus, mesmo antes que eu fosse gerado, como diz a palavra, Ele já me conhecia. E sabe muito bem das minhas fragilidades, das minhas tendências. Sabe muito bem do quão fraco eu sou. Não posso acusar a Deus de que aquilo que sofro, daquilo que realmente me tira o foco do amor, de buscar a coroa da vida, venha de Deus. É um grande erro acusar a Deus das nossas tentações. É um grande erro de acusar a Deus do que o pecado que gera vem de uma permissão daquele que só é amor. E a grande prova desse amor é que Deus enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crer tenha vida e vida em abundância. E esse Jesus que veio por mim, por você, sofreu as tentações depois dos 40 dias no deserto, mas em nenhum momento olhou para Deus e falasse: é Deus que está me testando para ver se estou preparado. Pelo contrário, Jesus sabia muito bem da onde vinham as tentações, das nossas inclinações, das nossas tendências como humanos. Mas Jesus, sabendo disso, soube passar por tudo isso. E então começou a espalhar o amor, começou a espalhar a salvação por todo lugar. Deus quer trazer o exemplo de Jesus em nossa vida, em mostrar que é possível ficar longe das tentações, aguentar firme aquilo que gera o pecado, aquilo que gera a morte, porque Ele nos fez para a vida e nos quer junto do seu reino. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima terça-feira e até amanhã.